a Marion. Eu sou a Marta. Eu sou a Márcia. Que bom que tu pode estar aí com a gente. A gente já teve juntos vários momentos de cursos, né? Uma das primeiras alunas de curso, mas o objetivo principal é te ouvir. Então tá. Então, meu nome é Maria Ângela, eu sou pedagoga e sou psicóloga e sou de Passo Fundo. Encontrei a Marion, né, no caso, procurando pela internet, né, porque eu fui artesã desde pequenininha, né, desde que eu me conheço por gente. A minha mãe tinha livros, né, de artesanato e eu adorava ficar fuçando. E a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi costura, né? E até de tanto mexer na máquina, furava os dedos, mas estava lá sempre fazendo roupinha para boneca e tal. E bichinho, adorava, sempre gostei, né? Mas aí a gente cresce, vai deixando um pouquinho de lado e vai estudar, né? Tem que fazer faculdade e tal, mas o artesanato sempre teve presente mesmo. Estudando, daí eu fazia mais tricô. Daí fiz tricô um tempo, depois aprendi o crochê também, depois de mais velhinha. E daí já pintei, já bordei, já faço de tudo um pouco, né? Acho que como toda boa artesã, né? A gente acaba fazendo de tudo um pouco. E daí em 2016 eu tive problema de trabalhar muito repetitivo, né? E eu fiquei desesperada. Meu Deus, como é que eu vou ficar sem artesanato? Eu não posso ficar sem artesanato. E daí eu comecei a procurar coisa, né? Para mim, eu tenho que inventar alguma coisa que me facilite a vida, né? E que eu goste. E encontrei, então, daí o curso da Marion, né? Que daí, quando eu vi, assim, meu Deus, brinquedo, né? E daí artesanal. E daí eu pensei, nossa, né? É bem o que eu queria, porque daí juntava tudo. Daí eu vi que os brinquedos proporcionavam, né, tudo para a criança, o desenvolvimento, né, que proporciona a coordenação motora, e rápido de fazer, né? Então eu disse, não, E foi assim, até hoje eu sigo, né? Eu trabalhava bastante mais em feira, né, que eu conseguia vender os artesanatos. E também depois eu comecei com escola de educação infantil, acho que, né, a Marion já... E também daí lá eu comecei a trabalhar com as crianças, né? Daí dava para as crianças os brinquedinhos, né? Adoraram. Nas feiras também sempre foi... todo mundo gostou da novidade, né? Porque também eu comecei a fazer outras coisas também, porque a gente teve que se reinventar um pouco nessa pandemia, né? Então, eu comecei a buscar outras coisas também, né? Porque como não dava mais para mim fazer feira, daí eu tentava vender pela internet, sempre, alguma coisa sempre vendi, né? E agora eu estou com as oficinas, né? Então, daí eu faço as oficinas e daí também peguei os personagens, né, do Divertidamente para trabalhar com as crianças também, né? Isso eu acho uma vantagem tão grande, né? Ter essa formação de psicóloga e de pedagoga para juntar daí com o artesanato que tu gostas, né? E que no fim foi direcionado para a questão infantil, quer dizer, com toda essa formação, tem como direcionar e desenvolver, por exemplo, essa questão das oficinas, né? Eu tenho feito presencial, né? Que, como já tem algumas coisas liberadas, mas eu trabalho com no máximo 4 crianças, né? Não mais que isso. Então, é trabalhar as emoções, né? Por isso que eu peguei os bichinhos, né? Do Divertidamente. E também foi através de curso, assim, que uma psicóloga desenvolveu. E eu achei interessante também, né? Que daí eu podia reunir mais um pouco ainda, né? Das minhas 3 profissões, né? Vamos dizer assim. E daí é trabalhar das emoções, desde as crianças de 4 anos até 12 anos, onde a gente faz jogos, brincadeiras, é tudo através do lúdico, né? Conversa com a criança para ela aprender a identificar as emoções,
nomear, né? Ainda mais nessa questão da pandemia, que a criança sofreu muito, né? Por ficar em casa, assim, acho que foi para elas foi muito estranho também, porque elas não entendem o que está se passando, né? E às vezes elas manifestavam agressividade, tristeza, e elas não sabem dizer, eu estou triste, eu estou, né? O que está se passando? Então, as oficinas vêm para ajudar elas a nomear essas emoções, né? E lidar melhor com ela para o futuro também, né? Porque a criança que consegue identificar suas emoções, ela também percebe nos outros, né? E para ajudar para a saúde mental também, né? Das crianças. Eu fiquei curiosa com relação às oficinas, se tu percebeste que isso precisava ser trabalhado pela tua experiência técnica, né? Ou se foram os teus clientes ou a mãe dos teus clientes que trouxeram essa necessidade. Não, partiu de mim, né? Porque eu comecei a ver no Instagram coisas assim que as crianças, né, estavam sofrendo muito com a ausência de escola, de não ter amigos e, né, se afastaram do convívio social e da socialização, né, que elas estavam perdendo esse momento e o que de consequência vai ter para essas crianças que nessa fase de pandemia, né, recluso dentro de casa. Então eu achei bem interessante trabalhar com elas nessa perspectiva. Eu disse, não, as oficinas é um trabalho preventivo, né? Porque às vezes estavam me perguntando se era tratamentos. Não, não é tratamento, mas ele é preventivo, porque a partir do momento que a criança, né, identifica essas emoções, ela, né, vai ter como aprender a lidar com essas emoções, né? Muito interessante, muito importante, né? Uma necessidade. É interessante, inclusive, ver a tua história, né? Em que o que é a formação de vida de uma artesã, né? Porque a gente é formada, a gente se forma artesã vivenciando esses artesanatos, né? Esse mundo artesanal. É interessante que as duas vezes que tu fizesse mudança, né? O artesanal esteve junto, caminha junto, né? Se encaixa nas. Utilizar os bonecos como uma ferramenta terapêutica, assim como tu usas, né, esse desenho animado, despretensioso, mas cheio de significado, e materializa isso sob forma de almofadas ou bonecos, facilita muito mais a tua comunicação com a criança, né? E ela olhar e se identificar também. Eu acho isso muito interessante. Eles pegam os bonecos e dizem, mas eu sou que nem a raiva, né? Porque cada um é a raiva, a tristeza, nojinho. Aí mas eu gostei da tristeza, eu me identifiquei com a tristeza, então... Eu fiquei encantada, porque fui eu que estampei eles, né? Eu não tinha visto. E aí, cada um que saía daquela prensa, eu me apaixonava mais e entendia isso. Imagina como é que tu... Porque aí daí a Marion estava me explicando, né? Porque tu tinha pedido e tal. Né? Essas coisas que tu consegue identificar através de um brinquedo e de pano, eu acho que... Olha, não sei se tem outro para esse alcance, assim, né? Do tocar, do abraçar, do identificar. Eu sou apaixonada, né? Não adianta. Tenho curiosidade de saber como é que é a tua experiência com essas lives assim que a gente faz, porque eu vejo que tu sempre participa dos projetos, né? Tu sempre faz eles. E a gente tem muito essa curiosidade, porque a gente procura ter o cuidado com a iniciante, né? De engajar as pessoas. Faz uma artesã com
que a artesã desde criança, assim, se engajar nesses projetos fofos aí. Uma, porque eu amo, né? E eu adoro cada novidade que vocês trazem. E sempre a gente aprende alguma coisinha, né? Não tem algum detalhe. Então, sempre tem uma dica legal que a gente pega, né? Isso que, e por adorar fazer essas coisas, né? É a minha paixão mesmo. Tu tem neta também, né? Sim, tem. Já estou Uma neta ensinando só. elas a tricotar, a crochetar também, né? Que legal. Tem uma que já está enganjada a fazer tricô. Qualquer dia tem uma ajudante. Quando a gente tem as crianças na família, isso ainda mobiliza mais ainda, né? A ficar fazendo. Já ensinei elas a vir na máquina também, né? Então elas estão bem Imagina. empolgadas. Os encontrinhos que tu tem com as tuas netas, enquanto elas trabalham, rende um bom papo também, né, Maria Ângela? Ah, sim. Elas são minhas incentivadoras para mim estar fazendo. As bonecas aqui que eu faço, que eu fiz as oficinas de vocês, eu sempre tenho que fazer umas a mais para dar para elas, né? Elas estão sempre com uma boneca de pano pendurada. São as memórias que a gente leva para sempre, que são como a tua experiência com o artesanato, a da Marion, a da Márcia, a minha, são coisas que são ímpares, né? Nós que temos um pouco mais de vivência, a gente sabe que isso vai acompanhar essas crianças, né, por uma vida inteira. Tá. Então, eu fui coletar o exame de sangue desse menino, mais ou menos 7 anos, acompanhado do pai, ele entendendo bem o que era o procedimento, bem disponível, bem alegre, me atendeu super bem, fiz a coleta maravilhosa, dos clínicos que ele tinha tido uma piora com dor abdominal. Então, assim, quando eu retorno ao leito, era uma outra criança, né? Teve uma piora, estava choroso, estava desconfortável. Quando nós terminamos o procedimento, eu me dei conta dos volumes de brinquedinhos que tinha no bolso, saquei um daqueles e disse assim, ó, esse aqui é o teu presente. E aí, opa, ele já parou de choramingar e já ficou atento. Aí eu mostrei para ele o presente, como é que funcionava. Nisso, o coleguinha dele do primeiro leito A, um pouco menor, uns 5 aninhos mais ou menos, chamou minha atenção dizendo que ele não tinha tirado sangue, mas que ele queria presente também. Eu digo, maravilhoso, eu estou com os bolsos cheios, né? E enquanto eu fui dar atenção para a segunda criança, o menino de 7 anos desembrulhou o presentinho dele, colocou o sininho de Natal em forma de pulseira e ficou balançando assim. E terminei meu assunto com o da criança que estava desacompanhada, eu olhei para ele e eu vi aquela expressão de novo, de paz, de serenidade, e eu vi aquela criança se transformando na própria árvore de Natal. Porque, por questões de biossegurança, não podem ter muitos enfeites nem nada. Então, o Natal dele estava muito pobrinho, assim, nada remetia. Era a véspera de Natal, 24 de dezembro de 2016. Então, assim, para mim, foi aquela experiência mais incrível, que me disse que pode ser que o brinquedo não cure, mas ele sara. Né? E eu fico olhando para o teu trabalho e sinto da mesma forma, sabe, Mariana? Obrigada. Verdade. Não tem, né? A criança, a linguagem dela é o brinquedo, né? E é através do brinquedo que ela vai se expressar. Então, é muito importante, né? Mas muito legal conversar um pouquinho, Maria Ângela, né? A gente deseja que continuem bem e se cuidem, né? E muito bom te acompanhar nas redes sociais também, né? E ver aí que tu tá te colocando. Eu sempre acho que essa foi uma das frases mais importantes que eu já aprendi na minha vida, que é, se tá com medo, vai com medo mesmo, vai com cautela, mas vai com medo mesmo, leva junto. Sim. Bom, da minha parte, eu quero te agradecer por nos receber na tua casa.
É te bonito. agradecer pela companhia desses anos, né? E nós aí, os anos vão se passando e sempre o brinquedo nos unindo, né? Entre tricô, crochê, escola, não importa. Te desejar sucesso. A gente percebe desde que a gente te conhece que tu é uma pessoa que busca, tu busca a ferramenta para tornar isso possível e com qualidade, porque tu tendo sucesso, as crianças terão um futuro mais feliz e mais equilibrado, né? Foi um prazer e uma grande satisfação para mim saber que tem alguém pensando nisso, né? Pensando em acolher as crianças nesses tempos difíceis, através do brinquedo, através do brincar, que é coisa que a gente muito se identifica por aqui. Gostei muito de bater esse papo com vocês. E obrigada pela oportunidade. Tá tudo certo ali. A única coisa é que nós estamos deitada e a Maria Ângela está em pé, mas não vai interferir.